Olá, alunos, tudo bem? Então, nonos anos, vamos iniciando essa aula de filosofia, na verdade retomando um pouco aquilo que nós trabalhamos a respeito de Sócrates e Platão. Então, vocês perceberam a importância de Sócrates para a fundação da filosofia. Sócrates como o pai das ciências humanas, por assim dizer, já que ele tratou da psique, que é a alma, então, pai da psicologia. Ele tratou da educação, a partir do método da ironia e da maêutica. Maêutica, que é o parto das ideias, em diálogo, em forma dialógica. Por isso, pode ser considerado também o pai da pedagogia. E é o primeiro a tratar da ética e da política enquanto virtude, enquanto ciência. Virtude, que é aquela capacidade humana de agir para o bem, de buscar a justiça. Aí nós temos a parábola das três peneiras. E aquilo que é bom, aquilo que é útil, né? Aquilo que promove o bem, a justiça. E nós temos ele também se espelhando na figura da mãe, que era parteira. Né? É um ponto bastante importante. Então, como educador, como político, como homem da polis, da cidade grega, ele é aquele que promove o diálogo e quer que as pessoas cheguem ao conhecimento por elas mesmas, para que elas possam alcançar a verdade como num processo de parto. Não há parto sem dor. Né? Para que você possa ser um bom aluno universitário, escolhendo a sua faculdade, né? É necessário sofrer um pouquinho hoje. Né? E amanhã, lá na universidade, vai sofrer um pouquinho para poder conseguir, né, chegar ao bacharelado, à licenciatura que você almeja, deseja. Mas toda mãe, após o parto, ela tem em seus braços o filho. Né? É o produto de uma gestação. Inclusive, a gente está aqui em casa, na Cristiane, estamos grávidos, né? E nós já sabemos que será nosso filho, nossa filha. Né? É uma menina e o nome dela vai ser Beatriz Leocádia. Nessa semana, minha esposa completa 6 meses de gravidez. Bom, voltando a Sócrates, então. O Sócrates não deixou nada por escrito. Ele discutia nas praças e as suas teorias, seus diálogos com os sofistas, aqueles que se achavam sábios, né? Vocês já viram isso também? Estudaram um pouquinho, né? Então, suas disputas em praças públicas se tornaram algo com o que nós chamamos de tradição oral, em que vai ser repassada para outros filósofos, né? O maior deles é o discípulo direto de Sócrates, que é Platão. Platão vai escrever a maioria de suas obras, tendo como personagem principal, central, o Sócrates. Nós temos fases, né, na obra de Platão. A primeira fase é a fase que ele está mais ligada às teorias de Sócrates. A segunda fase é uma fase em que ele inicia a teoria das formas, teoria das ideias, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E a terceira fase é a fase adulta, em que ele escreve sobre as leis, sobre o Estado, o direito, né? Bom, Platão ele nasce em 429 a.C. em Atenas. Então, ali na sua infância, adolescência, juventude, né, até os 30 anos, ele tem contato direto com Sócrates. Após a morte de Sócrates, Platão passa um tempo fora de Atenas. Lembra que a morte de Sócrates é uma morte injusta. Ele é levado ao tribunal
acusado de corromper a juventude a pensar de uma forma diferente, a questionar a política, a questionar a polis, os valores morais então da época. Ele morre como mártir da virtude e da justiça. Após então a morte do julgamento de Sócrates, Platão sai de Atenas e retornará mais tarde. Ao retornar para Atenas, ele fundará a primeira grande escola de filosofia ou do conhecimento, da sabedoria geral, chamada Academia. Não é aquela academia onde eu vou ali fazer exercícios, né? Embora a Academia de Platão, ela se preocupava também com a saúde do corpo. Um pouco menos do que outras escolas. E a gente vai entender por que isso. Bom, na Academia de Platão se valorizava o aspecto racional, o racionalismo. Menos a matéria, menos o corpo. Então nós temos aqui um dualismo. Ó, né? De um lado, a ideia, a razão, do outro lado, a matéria e o corpo. E é justamente essa base, essa forma de pensar, né, de Platão, que vai dar origem à teoria das formas, ou teoria das ideias. Então, se vocês leram aí o Mito da Caverna, né, já estudaram isso no passado também, acredito com o Gilvan, com o professor Tabajara, o Mito da Caverna fala de uma prisão, um mundo de sombras, né? E dentro dessa caverna, que seria uma alegoria, ou seja, uma comparação ao nosso mundo, nós estamos presos. Presos aos vícios, presos às paixões, presos às ideologias, às mentiras, presos às sensações. Então lá dentro da caverna, eles estavam realmente algemados, acorrentados. E tudo que eles viam eram sombras na parede. Um certo dia, né, um deles é solto, é libertado, e ele sai dessa caverna. Não vai ser uma saída fácil, porque a luz vai castigar os seus olhos, tá? A subida vai ser íngreme, vai ser pesada, vai ser cansativa, mas ele vai conseguir sair. E ao sair, ele vê o mundo de verdade, o mundo real, que está fora da caverna. Um mundo iluminado pelo sol, que representa o belo, que representa a razão, representa a verdade. Então veja, nós estamos acorrentados no mundo e precisamos sair desse mundo para encontrar o belo, o bem, a verdade. Uma vez que alcançarmos esse objetivo, não seremos privilegiados, estaremos numa boa. Né? Nós temos aí o retorno desse ex-prisioneiro, né, à própria caverna. E ele retorna buscando libertar os seus companheiros. Mas seus companheiros estão tão acomodados naquela verdade, entre aspas, que decidem castigá-lo, puni-lo e matá-lo. Aqui está a função da filosofia. A filosofia e as ciências humanas, elas precisam alertar os outros a criticar a sua realidade, as suas amarras, suas prisões. E tem uma função política, né? A função da escola, tá? Então não é apenas um lugar da técnica, né? Da repetição do conhecimento, mas da crítica de valores e do conhecimento. Então esse diálogo de Sócrates com Glauco foi escrito por Platão na obra República. E provavelmente vocês vão encontrar, né, a alegoria da caverna em algum vestibular aí pela frente. Voltando um pouquinho, qual é a alegoria do mito da caverna? É a alegoria do dualismo de Platão. Então, para Platão existem duas realidades. E aqui nós iniciamos com a teoria das formas, que ele vai desenvolver, né? O que seria a teoria das formas ou teoria das ideias?
O mundo é dividido em dois aspectos, né? Um aspecto é o corpo, o outro aspecto é a alma. Tá? O corpo é a prisão para a alma e engana a alma pelas sensações, pelas vontades, pela preguiça, né? Pelas amarras que nós temos ao nosso corpo. Pode parecer muito mais gostoso, né, ficar na cama, quentinho, né, do que levantar às 7 da manhã e fazer um vídeo para vocês. Né? E acredito que vocês estejam aí já esperando, né? 7h10 começa a aula, né, pessoal? Tá vendo o sofrimento da maêutica do Parque das Ideias? Bom, para Platão existem dois mundos, então. Existe o mundo da alma e o mundo do corpo. O mundo do corpo, né, ou da matéria, é mutável, é imperfeito, é uma prisão, ok? Está sujeito a transformações, a enganos, e que distancia da alma. O mundo da alma, né, ou o mundo das ideias, que ele chama, é um mundo metafísico. Meta, além, físico, natureza. A alma que está em nosso corpo, ela caiu do mundo das ideias. Ela desceu de lá, em algum momento, lá ela contemplava a verdade, aquilo que não muda, aquilo que é o real, significativo, justo, verdadeiro. E ao cair, ela sofre uma amnésia e entra nesse corpo. Aí, com o tempo, com o passar do tempo, há uma reminiscência. Guarda essa palavra. Reminiscência é um relembrar. E essa relembrança, reminiscência, né? Essa memória que se faz da verdade, que uma vez você conhecia no mundo das ideias, ela vem piano, vem aos poucos, por meio da escola, da educação. Então, estudar para Platão significa forçar a alma a se relembrar daquele mundo das ideias, o mundo da verdade. Por isso, para Platão, é mais importante valorizar a alma do que o corpo. Gente, essas ideias de Platão, de dualismo platônico, vão ser muito bem aplicáveis para o mundo cristão mais tarde, né? Veja, nós falamos de céu e terra. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A ideia do dualismo, né? E durante muito tempo, os cristãos, eles puniam o corpo, faziam muita penitência, muito jejum. Para quê? Para valorizar a alma. Mas aí é outro caso, a gente vai ver logo mais para frente. É o nosso amigo Santo Agostinho. Tá joia? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá? Esse vídeo, eu não quero ser longo, não quero ser chato. Eu quero que vocês, como atividade, pesquisem um pouquinho sobre a teoria das formas, tá ok? Então eu vou passar para vocês um texto e vocês vão selecionar alguns tópicos, tá? Alguns itens desse texto e vão colocar aí, postar em atividades, tá joia? Quem ainda não fez as atividades anteriores, já foram várias, né? Toda semana estamos aí com atividades. Faça, meu filho. Vamos lá. Se anime. Nós não vamos voltar para a escola tão cedo, infelizmente. Mas não significa que não estamos estudando e nos esforçando. Tá joia? Então, por favor, eu vou mandar para vocês um link sobre a teoria das formas, vou mandar um outro vídeo também, entendeu? E aí você faz um resumo, como aquele que você fez de Sócrates anteriormente. Faz lá alguns tópicos, tá? Faz 15 linhas, 15 tópicos, ou um mapa conceitual. Faça um resumo bem legal para você. E lembre-se, todo ano Sócrates e Platão caem no PSS 1, ou seja, no que vem você vai encontrar Platão e Sócrates, né? Ou Sócrates e Platão no PSS 1. Confie em mim, eles vão estar lá. E esses são os temas principais, tá? Sócrates, com o método do diálogo, ironia, maiêutica, par das ideias. Morreu injustamente.
acusado de corromper a juventude por fazê-la pensar. Platão, né? Nós temos aí o mito da caverna, a alegoria da caverna, nós temos a teoria das formas, essa forma de ver o mundo em dois modos, né? Duas formas, a forma das ideias e a matéria, que seria o corpo. Então, alma versus corpo. Só para terminar uma coisinha. Bom, a alma caiu do mundo das ideias. Ela entrou nesse corpo e está presa. Isso segundo Platão. Na hora da nossa morte, o corpo liberta a alma e a alma retorna para o mundo das ideias. Então, lembrando, né, olha o cristianismo, o judaísmo, né, as religiões aí, o Islã, etc., vão se apropriar, vão usar muito a teoria das formas para poder explicar a realidade da ressurreição. E no Espiritismo, Platão também, né, é um prato cheio para se falar de reencarnação. Que essa alma, para Platão, ela volta para o mundo das ideias, mas um dia ela pode despencar novamente e entrar em outro corpo. Gente, um abraço para vocês. Vamos para frente, coragem, tá bom? Beijos.